Já pararam para pensar como essa busca incessante por aprovação pode estar limitando seus sonhos e a vida que vocês poderiam estar vivendo? Quantas vezes você se pegou esperando por uma palavra de incentivo, um olhar de aprovação, uma validação externa, antes de tomar uma decisão importante? Essa busca por aceitação pode ser uma das maiores barreiras que nos impedem de viver o que Deus preparou para a gente. Muitas vezes ficamos presos no que os outros pensam, no que os outros esperam, a ponto de deixarmos de viver de acordo com o plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão poderosa sobre como a confiança plena na palavra de Deus é mais do que suficiente para você cumprir o propósito que Ele tem para você. Usando a história de Moisés como base, vamos mergulhar numa mensagem de libertação que nos ensina a viver sem as correntes da aprovação humana, focando no que realmente importa, o que Deus pensa da gente. Quando pensamos na história de Moisés, a gente vê claramente que Deus escolhe o improvável para realizar as suas maiores obras. Moisés, um cara que se via como inadequado, incapaz, foi o escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Aos olhos humanos, Moisés não era o líder ideal. Tinha um passado complicado, fugiu da sua terra natal e ainda por cima tinha inseguranças em relação à sua capacidade de se comunicar com as pessoas. Em várias passagens da Bíblia, a gente vê Moisés se justificando, colocando em dúvida a sua capacidade de cumprir a missão que Deus lhe confiou. Ele se via como fraco, sem eloquência, e chegou até a pedir para Deus escolher outra pessoa. Mas Deus, na sua sabedoria e graça, mostrou a Moisés que não era a sua capacidade ou qualificação que importava, mas sim a presença e o poder dele agindo através dele. Deus respondeu a Moisés de forma clara: "Eu estarei com você." Essa promessa divina é fundamental para entendermos que a força para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas não vem de nós mesmos, mas dele. A história de Moisés nos ensina que Deus capacita aqueles que ele chama, e que as nossas limitações são apenas oportunidades para ele mostrar a sua grandeza. O que Moisés precisava entender, e o que nós também precisamos entender, é que Deus não nos escolhe pela nossa perfeição ou competência, mas pela nossa disponibilidade e obediência. Ele deseja usar as nossas fraquezas para demonstrar a sua força, e é através das nossas limitações que o poder dele se manifesta com mais clareza. Muitas vezes, a gente se preocupa demais com a opinião dos outros. O que as pessoas vão pensar da gente? O que elas vão falar sobre as nossas escolhas, as nossas crenças, as nossas decisões? A pressão para corresponder às expectativas dos outros pode ser sufocante e, em muitos casos, acabamos adiando ou até mesmo abandonando os nossos próprios sonhos e desejos, por medo de sermos rejeitados ou julgados. Mas a boa notícia é que a aprovação de Deus é o que realmente importa. Quando confiamos na palavra dele, não precisamos mais buscar validação nos olhos dos outros, porque a única validação que a gente precisa vem diretamente dele. Essa busca constante por aprovação externa pode nos prender num ciclo vicioso de insatisfação. Toda vez que a gente conquista a aceitação de alguém, logo precisamos de mais validação, mais reconhecimento, para manter a nossa autoestima num nível saudável. Isso cria uma dependência da opinião alheia, que nos impede de viver de forma autêntica e plena. E fazendo isso, muitas vezes, nos desviamos do nosso verdadeiro propósito, porque deixamos de fazer o que Deus nos chamou para fazer, e passamos a fazer o que a gente acha que os outros esperam da gente. Essa definitivamente não é a forma como Deus quer que a gente viva. Ele nos chama para viver com coragem e confiança, crendo que a voz dele é a única que precisamos ouvir e seguir. A história de Moisés é um baita exemplo de como, quando confiamos na palavra de Deus, podemos superar qualquer barreira. Não importa o que as pessoas ao nosso redor pensam da gente, nem o nosso passado define quem nós somos. O Senhor não olha para os nossos defeitos ou imperfeições, Ele olha para o nosso coração,
e nos capacita para cumprir o plano que Ele tem para as nossas vidas. Moisés precisou abrir mão das suas inseguranças e dar um passo de fé. Precisou confiar em Deus e seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia incerto e cheio de desafios. E, ao longo da sua jornada, ele experimentou milagres e manifestações do poder de Deus que jamais poderia ter imaginado. Você pode estar se perguntando: mas e se eu não for capaz? E se eu falhar? E se as pessoas me criticarem? Eu entendo essa preocupação. Mas a verdade é que a gente não precisa ter medo de falhar, porque Deus está conosco, assim como esteve com Moisés. O que importa é a nossa disposição em obedecer à direção dele e confiar no plano dele. A verdadeira validação não está nas palavras ou nos aplausos das pessoas, mas nos frutos que vêm da obediência a Deus. Quando escolhemos seguir o caminho dele, mesmo sem ter todas as respostas ou a garantia de um sucesso imediato, permitimos que ele realize grandes coisas nas nossas vidas. Deus quer que você viva com confiança, sem o peso da aprovação dos outros. Ele quer que você saiba que você já é amado e escolhido por Ele. A sua identidade não depende de como os outros te veem, mas de como Deus te vê. O mundo pode tentar te convencer de que você precisa se encaixar nas expectativas dos outros para ter valor. Mas a verdade é que você já tem um valor inestimável aos olhos de Deus. Ele não precisa que você seja perfeito para te usar. Ele só precisa que você esteja disponível e disposto a confiar nele. Se você tem carregado o peso da opinião dos outros e tem se sentido paralisado pelo medo da rejeição, eu te convido a entregar isso para Deus. Abra o seu coração e deixe que Ele substitua essas inseguranças pela paz que vem da confiança total na palavra dele. Lembre-se que, assim como Moisés, você também é escolhido por Deus para um propósito maior. Um propósito que só você pode cumprir. Não. Deixe que nada nem ninguém te faça duvidar do que Deus está fazendo na sua vida. Hoje, ao refletir sobre essa mensagem, deixe que ela transforme a forma como você enxerga a sua jornada. Pare de se preocupar com a validação dos outros e foque na validação de Deus. Ele tem um plano perfeito para você, e quando você confia nele, tudo se alinha de acordo com o propósito dele. Deixe que a confiança na palavra dele renove as suas forças e a sua coragem, para que você possa dar os passos necessários para viver a vida abundante que ele tem para você. Lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. A aprovação de Deus é mais do que suficiente.